Alô galera, alô família, a bola decide e eu comento. Vamos falar aqui sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada do campeonato, onde teve alguns jogos ontem, e também vamos trazer a tabela depois de alguns jogos que aconteceram ontem. 4 jogos aconteceram ontem e hoje teremos os outros jogos e vamos falar também dos jogos que teremos hoje. Ontem o Sport perdeu para o Atlético Mineiro por 4-2, mas até os 60 minutos do segundo tempo o Sport estava ganhando por 2-0, onde em poucos minutos sofreu a virada e perdeu o jogo. Nós vemos aqui também pelo a estatística da partida. Chutes a gol, o Sport teve 6, o Atlético Mineiro teve 18. Em direção ao gol, o Sport teve 4 e o Atlético Mineiro teve 5. Um aproveitamento muito bom de 5 chutes a gol, com a direção ao gol fez 5. Posse de bola, o Sport teve 36 e o Atlético teve 64. Precisão nos passes, o Sport teve 85 e o Atlético Mineiro teve 94. Muito bom. Sobretudo a partida. Cartão amarelo teve um para o Sport, nenhum para o Atlético. Vermelho teve nenhum. Impedimento teve 2 para o Sport e 3 para o Atlético. Escanteio 4-4. Foi um jogo muito equilibrado, só com a diferença: o Sport não teve a capacidade de sustentar os minutos finais do jogo, e onde sofreu a derrota muito vergonhosa até o momento. E logo depois tivemos aqui, cadê? Vou caçar aqui, viu? Pra falar 33. Logo depois tivemos Vasco e Juventude. O Vasco perdeu por 3-1. O Vasco começou ganhando com um gol aos 27 minutos do primeiro tempo de Ryan, de cabeça ali para mim uma falha do goleiro, mas com a cabeçada em cima. E o Sport aos 39 fez o primeiro, aos 46 fez o segundo e aos 89 do segundo tempo fez o terceiro. Paulo Henrique foi expulso, com grande destaque para o 44 anos Nenê, que desmatou o jogo, fazendo um jogo excelente, com 10 finalizações para cada lado. O Vasco teve 3 ao gol, o Juventude teve 6. Precisamos passe. O Vasco teve 558 e o Juventude teve 208. Muito objetivo. O Juventude foi objetivo, acabou com o Vasco. Cartão amarelo 3 para o Vasco, 4 para a Juventude. Cartão vermelho 1 para o Vasco, nenhum para a Juventude. Impedimento 3-3. Escanteio 7 para o Vasco e 1 para a Juventude. Esse foi o jogo do Vasco 1, Juventude 3. Para mim, Fernando Diniz ali errou no quê? Por que eu acho que errou? O Juventude não era uma equipe que estava atacando. O Vasco entrou com dois marcadores ali, Cauã Barros e Hugo Moura, todos dois na mesma função,
onde o primeiro tempo do Vasco até os 27 minutos foi bom, onde o Vasco fez o seu primeiro gol, mas logo depois que fez o primeiro gol, o Vasco não conseguiu mais jogar. No segundo tempo, o Vasco, como sempre, Fernando Diniz faz muitas mudanças quando sofre gol. E o que aconteceu? O Vasco não conseguiu reverter o placar e terminando Vasco, a nossa decepção. E logo depois tivemos Internacional e Bahia, onde o Inter estava ganhando por 2-0 do Bahia e sofreu um empate. Bahia 2, Internacional 2, Bahia 2. E à noite, às 9 horas da noite, 9h30, tivemos São Paulo e Bragantino, onde o Bragantino venceu por 1-0 com um gol do camisa número 10. Deixa eu olhar aqui o nome. John. O jogador John fez o gol da vitória do Bragantino, onde o Bragantino venceu o São Paulo por 1-0 com gol de pênalti. E esses foram os 4 jogos de ontem. Vamos aqui de novo. Sport 2, Atlético Mineiro 4, Vasco 1, Juventude 3, Internacional 2, Bahia 2, São Paulo 0, Bragantino 1. E os jogos de hoje, às 4 horas, teremos Vitória e Botafogo, um jogão, onde o Vitória precisa ganhar para se afastar da zona e o Botafogo se aproximando dos líderes. E o Cruzeiro e Fluminense também às 4 horas, outro jogão também. O Cruzeiro precisa ganhar para cada vez mais estar próximo dos 2 líderes ali, do Flamengo e do Palmeiras. O Palmeiras e o Flamengo, quer dizer que o Palmeiras é líder. E às 16 horas temos Corinthians e Ceará, um jogão aí disputando 6 pontos para 2. E 18h30 teremos Flamengo e Santos, onde o Santos precisa ganhar para sair da zona e o Flamengo precisa ganhar para se aproximar do Palmeiras. Às 20h30 teremos Fortaleza e Grêmio. E encerrando a tabela de rodada, o Mirassol recebe a equipe do Palmeiras nesse fim de semana, nesse domingo hoje, às 20h30 em Mirassol. E esses são os jogos de hoje e os jogos que aconteceram ontem. É a classificação atualizada depois dos 4 jogos de ontem. Palmeiras primeiro, 68 pontos, 31 jogos. Flamengo segundo, 65, 31 jogos. Cruzeiro terceiro, 63, 32 jogos. Mirassol é o quarto, 56, 32 jogos. Bahia é o quinto, 53, 33 jogos. Botafogo, esse aqui é muito importante, que se o Botafogo ganhar, passa o Bahia, chegará aos 54, mas hoje na 6ª posição tem 51 com 32 jogos. E Fluminense tem 50 pontos com 32 jogos, está em 7º. São Paulo em 8º com 45, 33 jogos. E quem deu uma subida muito boa nesses últimos 3 jogos foi o Atlético Mineiro, que está em 9º com 43 pontos, 32 jogos. E o Vasco caiu muito nesses 3 jogos, perdendo 3 jogos, ficou com seus 42, 33 jogos. O Bragantino também subiu 2 vitórias em seguida aí. 11º, 42, 33 jogos. Corinthians, que joga hoje, é o 12º com 42, se ganhar chegará ali junto com São Paulo aos 45. O Ceará precisa ganhar também para chegar a seus 42 pontos, com 32 jogos hoje, tem 39 pontos. O Grêmio, 39 pontos, 32 jogos. O Internacional está perigando aí
precisa ganhar, só falta 5 jogos, tem 37 pontos e 33 jogos. O Vitória, que joga hoje, tem 34 em 32 jogos. O Santos também 33 pontos em 31 jogos. Está faltando 2 jogos para o Santos, um hoje, o outro contra o Palmeiras. Juventude deu uma respirada aí, mas não saiu da zona ainda, porque tem 32 pontos em 33 jogos, falta 5 jogos. O Fortaleza também 29 pontos e 31 pontos em 31 jogos, 2 jogos a menos. E para mim já o primeiro rebaixado aqui, na minha opinião, é o Sport de Recife, que tem 17 pontos em 32 jogos. Esse foi o resumo total dos jogos de ontem, de hoje e da tabela. A bola decide e eu comento. Se inscreva no canal, deixe seu like e tamo junto!